Olá, mais uma vez nós estamos entrando na tua casa com a tua permissão com o programa Palavra de Fé. Um programa que quer trazer para a tua casa um pouco mais de amor, de fé e de esperança. Hoje nós vamos fazer uma reflexão na Palavra de Deus que está em Mateus capítulo 6, versículo 25 a 27. Assim diz a Palavra de Deus. Por isso eu lhes digo que não se preocupem com a vida diária, se terão o suficiente para comer, beber ou vestir. A vida não é mais que a comida e o corpo não é mais que roupa. Observem os pássaros. Eles não plantam, nem colhem, nem guardam alimento em celeiros, pois seu Pai Celestial os alimenta. Acaso vocês não são muito mais valiosos que os pássaros? Qual de vocês, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar ao menos uma hora à sua vida? Interessante. Aqui a palavra de Deus está falando sobre preocupações, inquietações, ansiedade. E alguns chegam a dizer que a ansiedade é o mal do século. Mas o que é ansiedade? Ansiedade é uma perturbação de espírito causada por incertezas e receio, ou seja, por dúvidas, causada por medos. Quem já não passou ou passa por momentos que você fica e se considera-se dividido, ou seja, a tua mente é um turbilhão de pensamentos, de sentimentos e você não sabe o que fazer, você fica perdido, são várias possibilidades. Isso tira a tua paz. Então nós podemos dizer que a ansiedade é quando nós perdemos o equilíbrio, perdemos a paz, perdemos o domínio sobre nós mesmos ou sobre a situação. Isso é ansiedade. Uma coisa interessante que Paulo, quando está falando aqui aos Filipenses, ele não está morando num palácio, ele não está muito bem, ou seja, no momento de paz, grande paz interior ou de alegria profunda. Pelo contrário, Paulo está numa prisão romana, vivendo nos últimos dias, ou seja, ele ia ser condenado, ele ia ser decapitado, ou seja, ele ia ser morto, e mesmo assim, quando escreveu essa carta aos Filipenses, ele fala muito sobre alegrar, ou seja, para nós sermos felizes. Então eu aprendo com Paulo que a nossa felicidade, a nossa alegria, a nossa paz, ela independe das circunstâncias, tanto internas quanto externas. Ou seja, a paz interior é algo que nós podemos conquistar. Então, como vencer a ansiedade? Como lidar com esse mal que aflige a todos os seres humanos? É isso que nós vamos aprender hoje. Primeiramente, eu tenho que entender que essa ansiedade, na verdade, ela disfarça a minha incredulidade, a minha falta de fé. Pois quando a palavra de Deus diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece, que é o Filipenses 4,13, significa que eu posso suportar a dor, eu posso suportar o abandono, eu posso suportar ser rejeitado, ser caluniado, ou seja, qualquer coisa eu posso suportar, porque se Deus está comigo, Ele vai me conceder a sua paz e o próprio Deus de paz estará comigo. Se Deus está comigo, por que temer? Então, eu tenho que compreender que tudo aquilo que a palavra de Deus ela me garante, isso tem que trazer ao meu coração consolo, conforto e segurança. Por exemplo, vamos supor que você perdeu o emprego, mas a palavra de Deus diz que já fui moço e agora sou velho. Nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Essa é a palavra de Deus que está no livro lá de Provérbios. O que nós podemos compreender? Nós podemos compreender que Deus, Ele honra a sua palavra. A sua palavra, ela é a verdade. Então, se Deus honra a sua palavra, e eu estou passando por necessidades, estou passando por situações
complicadas e complexas, eu tenho dois motivos. Primeiro, é a lei da semeadura e da colheita. Eu estou colhendo o que eu plantei, de repente eu agi de uma forma impensada, eu agi de uma forma que eu não medi as consequências, eu fui imprudente, então eu estou colhendo o que eu plantei, talvez eu gastei mais do que eu deveria gastar. Automaticamente eu estou colhendo apenas o que eu plantei. Essa é uma situação, é uma lei natural e também uma lei espiritual. A segunda situação é que, quem sabe, Deus ele está permitindo essa situação para que através dessa situação eu possa me tornar uma pessoa melhor. Então a dor, o sofrimento, a crise, a adversidade, ela tem um fator pedagógico, ela vai trabalhar dentro do meu coração em áreas que eu preciso melhorar, ou seja, áreas que ainda eu tenho deficiências. Então Deus permite essa prova, ou seja, provação, para que depois de eu poder superar, passar pelo problema e vencê-lo, eu possa ser aprovado. Então não existe aprovação sem provação. Então a Bíblia diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. Quando nós compreendemos que mesmo a situação difícil, que produz dor, que produz conflito, que produz um sentimento de amargura, que produz frustração, ele tem um aspecto positivo, ou seja, eu vou criar habilidades, capacitações que talvez eu não tinha. Isso vai me fazer uma pessoa melhor. O que acontece é que as pessoas, em geral, elas entram num ciclo de frustração, ou seja, elas já estão frustradas por aquilo que elas ouviram, por aquilo que elas viram, por aquilo que elas estão sentindo. De repente a pessoa não falou, mas elas sentiram alguma coisa no ar. Isso cria dor, uma dor profunda que mexe e desestabiliza com as suas emoções. E essa dor alimenta ainda mais a frustração. Então vira um ciclo vicioso. Frustração, dor, e aumenta novamente a frustração. Então é como uma bola de neve, vai só aumentando essa sensação de dor dentro da pessoa. Talvez a pessoa ela foi abusada, seja fisicamente, emocionalmente. Agora nós temos abuso inclusive no próprio trabalho também, um abuso, um assédio moral. Então nós temos vários tipos de abusos que as pessoas elas podem acontecer na vida delas, no seu cotidiano, no seu dia a dia. Só que se as pessoas, se você, não criarmos uma defesa para isso, esse mal tende a piorar. E da ansiedade, quem sabe, vai para a depressão. Então, hoje eu quero falar um pouquinho sobre ansiedade. Então, a ansiedade também, ela disfarça a nossa frieza espiritual. Ou seja, muitas vezes nós estamos longe de Deus, afastados de Deus, podemos até, e quem sabe você que está me ouvindo, vai na igreja, quem sabe até trabalha dentro de uma igreja, você faz alguma coisa em prol das pessoas, você é voluntário, mas dentro do teu coração você não sente alegria, você não tem paz, é uma perturbação muito grande. Então a ansiedade também, ela disfarça a nossa incredulidade e a nossa ansiedade disfarça também a nossa frieza espiritual, ou seja, o nosso distanciamento de Deus. Também a ansiedade, ela disfarça a nossa falta de esperança. Automaticamente nós damos mais atenção ao que nós estamos sentindo, às pessoas que falaram alguma coisa, do que a própria palavra de Deus. Nós damos mais valor, mais peso. E isso afeta as nossas emoções e afeta os nossos pensamentos. E por consequência nos distancia de Deus, nos distancia de nós mesmos e nos distancia das pessoas, pois nós acabamos construindo um muro de separação. Então quanto mais ansioso nós formos, mais distante nós vamos estar de Deus, de nós mesmos e das pessoas. Mais nós vamos ser pessoas chatas, pessoas muitas vezes insuportáveis, pessoas que as pessoas não gostam e não querem estar por perto. A ansiedade também,
ela vai tirar a nossa harmonia familiar. Isso é uma das coisas que nós mais prezamos e nós batemos, é a importância, o valor da família. Pessoas fortes geram famílias fortes. Famílias fortes geram igrejas, instituições fortes. Então, no momento que você deixa se contaminar com pensamentos, com sentimentos que vão te distanciar de ti mesmo, fazer com que você se perca, você também vai produzir um mal para a sua família. Além de produzir um mal para a tua própria vida, você também distancia as pessoas que mais amam você de você mesmo. A ansiedade, ela pode ser oriunda de problemas mal resolvidos. Ou seja, problemas que nós empurramos com a barriga, problemas que nós não queremos e não temos coragem de enfrentar, então nós vamos apenas fingindo que resolvemos. Vamos, como diz no ditado popular, colocando o problema debaixo do tapete. Então, problemas que não foram plenamente resolvidos, com certeza eles voltarão mais forte, assim como um vírus. É uma doença que quando volta mais forte. Por quê? Porque o antibiótico que foi usado não foi o antibiótico correto. Então nós temos que ter a coragem de colocar o medicamento correto para curar, para tratar realmente essa doença chamada ansiedade. Outra coisa interessante que eu aprendo em relação à ansiedade está em 1 Pedro 5,7. Diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ou seja, eu preciso descansar em Deus. Eu tenho que crer que Ele está no controle de todas as coisas, que nenhum mal acontece sem a permissão de Deus. E se porventura acontecer, Ele tem um propósito, é para eu ser uma pessoa melhor, Ele vai tratar de uma área da minha vida que precisa de algum cuidado. Então, se eu entendo isso, eu aceito o conflito, a dor, de uma forma mais consciente, mais madura. Eu não sofro tanto, eu não me permito ficar perdido na ansiedade. Então eu creio e eu coloco em Deus todos os meus problemas, todos os meus dilemas. Até porque Deus já me deu recursos, ferramentas para eu resolver a maior parte dos meus problemas. Deus me deu inteligência, Deus me deu sabedoria, Deus me deu recursos financeiros, Deus me deu amigos, Deus me deu muitas ferramentas que, bem utilizadas, com certeza vão fazer com que eu resolva os problemas. Mas tudo tem um limite. Vai chegar um momento em que eu não tenho mais gerência, eu não posso mais resolver, e problema que não tem solução, solucionado está. Ou seja, eu coloco daí aos pés da cruz, eu coloco então diante do meu Senhor Jesus Cristo e digo: ó Senhor, até aqui eu fui, eu tentei resolver, o Senhor testemunha, mas a partir desse momento eu coloco agora para o Senhor, porque eu não posso, eu não tenho forças, eu não tenho habilidade, está além das minhas forças, está além das minhas habilidades. Então eu preciso confiar, eu preciso lançar sobre Ele as minhas ansiedades, as minhas preocupações e crer e confiar que Ele vai fazer o melhor no seu devido tempo. Outra palavra interessante está em Filipenses 4,6, que diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, seja conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, súplica e ações de graça. Ou seja, o Senhor já diz, é um mandamento, eu preciso entender isso. Eu tenho que cumprir com essa palavra. Eu não posso viver ansioso, eu posso até ter momentos de ansiedade. Isso é uma coisa que acontece com todo ser humano. Nós podemos ter momentos de ansiedade, momentos onde nós não sabemos o que fazer, mas nós vamos daí orar. E quando nós oramos, nós estamos crendo que Deus vai assumir a partir dali e Ele vai trazer uma resposta, Ele vai trazer uma solução para o meu problema, para o meu dilema. Então, como lidar com a
ansiedade, já que a ansiedade ela faz parte de mim, a ansiedade ela faz parte de todo ser humano. Então vamos lá para Filipenses capítulo 4, versículo 6 a 8. Filipenses capítulo 4, versículo 6 a 8. Assim diz a palavra de Deus. Não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus pedindo aquilo de que precisam e agradecendo-lhe por tudo que Ele já fez. Então vocês experimentarão a paz de Deus que excede todo entendimento e que guardará seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Por fim, irmãos, quero lhes dizer só mais uma coisa. Concentre-se em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é admirável. Pensem no que é excelente e digno de louvor. Vamos também ver o 9. Diz assim, continuem a praticar tudo que aprenderam e receberam de mim, tudo que ouviram de mim e me viram fazer. Então o Deus da paz estará com vocês. Muito interessante. Primeira coisa que eu aprendo aqui em Filipenses 4:6 fala que essa é uma ordem de Deus nós não sermos ansiosos, ou pelo menos não permanecermos ansiosos, é um mandamento. Então se eu descumpro esse mandamento, eu estou errando, estou pecando. Então a primeira coisa que eu tenho que entender é que é possível eu não viver ansioso. Eu posso ter momentos de ansiedade, mas quando eu oro a Deus, ou seja, estou cumprindo esse mandamento de não ser ansioso, automaticamente Deus vai resolver, Deus vai trazer uma solução, Deus vai abrir uma porta que tem que ser aberta, ou fechar uma porta que tem que ser fechada, mas Deus vai trazer alívio, Deus vai trazer cura para esse mal que estou vivendo. De repente o mal seja o desemprego, de repente a ansiedade ela provém de um problema familiar. Talvez a ansiedade provém de um problema, de uma doença que o médico não consegue resolver, mas a Bíblia diz que Deus ele é o médico dos médicos, ele é o Todo-Poderoso. A palavra de Deus diz que ele é Jeová Rafa, o Deus que cura, o Deus que sara. Então, cremos num Deus Todo-Poderoso que é especialista em agir no impossível. No possível, Deus nos deu ferramenta para nós agirmos. No impossível, é Deus que age. Segunda coisa que eu entendo aqui, a palavra ansioso no grego significa dividido na sua mente. E é bem isso que acontece com a pessoa quando ela está ansiosa. Ela tem uma mente dividida, as suas energias são divididas, os seus pensamentos, os seus sentimentos, as suas emoções são divididas. Ela não consegue se encontrar, ela não consegue gerar um rumo só. Ela está perdida em várias opções, em várias portas, e ela fica realmente sem saber o que fazer. Ela fica totalmente perdida, acho que essa é a expressão melhor, dividida, perdida. Ela fica sem saber para onde ir. Então quando a pessoa ela está ansiosa, ela tem emoções divididas, pensamentos divididos, e essa pessoa está dividida. Ela não tem um foco único, ela não tem um caminho único, então ela não consegue pensar corretamente, não consegue orar corretamente e não consegue viver corretamente. E aqui a Bíblia nos diz, primeira coisa que eu tenho que fazer para lidar com a ansiedade é eu orar corretamente. Como é que eu oro, pastor, corretamente? É muito simples. Você vai orar, é como se você estivesse falando, conversando com o teu melhor amigo, com a pessoa que você tenha total liberdade de poder falar, inclusive e principalmente as coisas mais íntimas, aquilo que realmente dói, aquilo que te perturba, aquilo que tira o teu sono, aquilo que te faz você roer unha, aquilo que faz você de repente entrar num vício, como fumar, beber ou até as drogas. Mas você sabe que lá no fundo, isso não traz cura para a tua dor. Apenas um alívio momentâneo, mas te faz ficar preso a essas situações. Então hoje Deus quer trazer cura, não alívio, mas cura definitiva
para a tua dor. Então a primeira coisa que você tem que fazer é orar corretamente. Você vai conversar com Deus, você vai falar aquilo que está no teu coração, você vai dizer para Ele dos teus receios, dos teus medos. E uma coisa interessante, a Bíblia fala em Jó 3,25, o que eu mais receava me aconteceu, o que eu mais temia me sobreveio. Ou seja, quando eu começo a temer muito, eu começo a pensar muito sobre aquilo e isso acaba acontecendo. Vou te dar um exemplo. Vamos supor que você tenha medo de bater o carro. O que vai acontecer? A tua mente vai te auto-sabotar e automaticamente, em alguma circunstância, você vai bater o carro. Você tem medo de perder o emprego. Você começa a se auto-sabotar e automaticamente você vai perder o emprego. E assim por diante. Às vezes é consciente e às vezes é inconsciente. Você não sabe por quê, mas inconscientemente esse teu medo, ele lança sentimentos e esses sentimentos lançam pensamentos, esses pensamentos eles acabam se transformando em atitudes e faz com que alguma coisa aconteça de ruim para você. Então, em primeiro lugar, orar corretamente. E a Bíblia fala não só orar corretamente, mas nós temos que orar e nós temos também que agradecer, suplicar. E suplicar significa uma oração, mas com mais afinco, uma oração com mais empenho, quando você coloca não só razão, mas também sentimento, desejo profundo, que Deus ouça a tua prece, ouça o que você está falando para Ele, ouça as tuas petições. E não só oração e também súplica, mas fala aqui com ações de graça, ou seja, você lembrar de Deus e lembrar para você mesmo todos os benefícios que Deus já fez na tua vida. Lembrar de quantas coisas Deus já agiu, Deus já interviu, quantos milagres Ele fez na tua vida. Pastor, eu não sei, eu não lembro. Querido, só o fato de você estar vivo já é um milagre. O fato de você ter uma casa, um teto já é um milagre. O fato de você ter um almoço, uma refeição já é um milagre. O fato de você ter um trabalho já é um milagre. É uma bênção de Deus para a tua vida. Então quando você lembra que Deus está contigo e a Bíblia diz, Ele prometeu estar ao teu lado todos os dias, até a consumação do século, isso faz com que a tua mente descanse em Deus. Segundo passo, aqui, ele fala em pensar corretamente, ou seja, no momento que eu oro, a primeira coisa que acontece, aqui a Bíblia diz no versículo 7, então vocês experimentarão a paz de Deus, que excede a todo entendimento, e que guardará seu coração e sua mente em Cristo Jesus. No momento que eu oro para Deus, a primeira coisa que me acontece é que a paz de Deus, ela funciona como uma sentinela. A paz de Deus funciona como um guarda, guardando a minha mente de todos os meus inimigos. Por exemplo, vamos supor que imagina a tua mente como se fosse um grande muro e uma sentinela armada, protegendo contra todo inimigo, contra toda pessoa estranha. Quando chegar alguém, ele vai ter que se identificar para esse guarda, que está lá como sentinela, e esse sentinela vai perguntar, quem é você? Essa pessoa vai dizer, supondo, ansiedade, medo, perturbação, você não está autorizado a entrar. Então, essa paz de Deus que nós conseguimos através da oração, ela traz conosco essa paz, e essa paz ela age, ela atua como um guarda, um sentinela. Automaticamente você vai estar protegido contra esse mal chamado ansiedade. E aqui no versículo 8 fala sobre o pensar corretamente. A palavra de Deus diz em Salmo 101, versículo 3, eu não porei coisas más diante dos meus olhos. O que eu entendo? Eu entendo que eu tenho uma obrigação de vigiar tudo aquilo que eu estou vendo, vigiar aquilo que eu estou ouvindo. Eu tenho que guardar o meu coração, guardar a minha mente contra todas as coisas ruins. Vou te dar um exemplo. Conviva com pessoas pessimistas. Conviva com pessoas que estão sempre criticando, murmurando, falando mal das pessoas. Se você não se cuidar, automaticamente, inconscientemente, você vai começar a falar como ela. Por quê? Isso passa, é contagioso.
Se você não tiver o cuidado de proteger e brindar a tua mente, você acaba também sendo contaminado por essas coisas ruins. Você começa a olhar um jornal, daqui um pouquinho você vai ver tanto sangue, tanta violência, tanta raiva. Sabe o que vai colocar dentro do teu coração? Uma vontade de matar. Você vai pensar, você tem que pensar assim, bandido bom, bandido morto. Por quê? Porque automaticamente aquela situação que você está vendo vai gerar dentro de você raiva, indignação. Isso vai te desestabilizar, isso vai te desequilibrar. Então você não pode permitir que isso tire a tua paz, isso tire o teu equilíbrio. Então quando você está ouvindo e vendo coisas muito ruins, ou de repente você entra no Facebook, entra nas redes sociais, e você começa a se indignar por injustiça, por hipocrisia, porque talvez você conheça a vida daquela pessoa e veja o quanto ela está mentindo. Isso produz em você um direito, ou pelo menos uma sensação de querer praticar a justiça, de colocar a pessoa e falar as verdades sobre ela. Então, eu te aconselho, deixa de lado, ora a Deus e se afaste das redes sociais. Não se contamine, não permita que você seja contaminado por esse mal. Fuja. A palavra de Deus diz, fuja do mal e da aparência do mal. Então, automaticamente, quando você compreende isso, você vai permitir que esse sentinela chamado paz fique atento e não deixe que a ansiedade entre na tua mente e produza inquietação, preocupação, perturbação. E a palavra de Deus diz também que nós devemos viver corretamente. Uma coisa bem interessante, porque primeiro eu oro, eu suplico, eu agradeço a Deus por tudo que Ele me fez, depois eu penso, eu fico meditando na palavra de Deus de dia e de noite, e tudo que eu fizer vai dar certo, ou seja, tudo que é puro, tudo que é bom, tudo que é agradável, tudo que é de Deus, isso, a paz que é o sentinela vai permitir que entre na minha mente. Mas aquilo que é ruim, aquilo que não é de Deus, isso não vai entrar. Então eu consigo fazer um bloqueio de todas as coisas ruins, seja pensamentos ruins, seja sentimentos ruins que vão produzir ansiedade. E a partir daí, eu vou começar a agir, vou começar a praticar, eu vou começar a viver. E quando eu oro e eu penso e eu vivo corretamente, uma coisa interessante, agora não só mais a paz de Deus, que funciona como uma sentinela, vai estar presente em mim, mas o Deus da paz vai estar junto de mim. Então eu aprendo que no momento que eu protejo a minha mente contra todas essas coisas ruins, nefastas, complicadas, eu tenho uma sentinela, eu tenho uma proteção que me protege contra todo esse mal. E a paz me protege e blinda os meus sentimentos e os meus pensamentos. Por isso, o próprio Deus vive dentro de mim e eu sou agora escolhido para viver em paz e viver com Deus. Eu espero que essa palavra ela possa trazer vida e vida com abundância sobre você. Eu espero que você possa realmente orar corretamente, pensar corretamente, para que você possa viver corretamente e você recuperar a paz e dar um chega para lá para a ansiedade e você ser uma pessoa equilibrada, uma pessoa cheia da presença de Deus. Vou orar por você nesse momento. Se possível, feche os teus olhos. Deus amado e Deus bendito, eu te louvo por essa pessoa, Pai, que está ouvindo, Senhor amado, essa palavra. Que o Senhor possa completar a obra que o Senhor já iniciou na vida dela. E que o Senhor possa trabalhar onde o homem não pode trabalhar. Espírito Santo de Deus, tu que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, opera o teu sobrenatural na vida dessa pessoa e deixa ela feliz, em paz e principalmente contigo, Senhor. É o que nós te pedimos e desde já agradecemos. Em o nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe.